Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Deus abençoe, paz seja convosco. Essa é a série de estudo Os Heróis da Fé e o nosso tema hoje é Isaque abençoando o futuro. Eita glória, boa tarde, paz seja convosco. Vamos para mais uma live abençoada, 17 horas, hora do café da tarde. O tema hoje é Hebreus 11, 20. Glória a Deus. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, os gêmeos, seus filhos, no tocante às coisas futuras. Aleluia. Isaque, como nós vimos ontem, significa riso, é o significado do seu nome. Quais os privilégios do filho da promessa? Ontem nós mencionamos essa alegoria, né? E uma mensagem que eu li aqui, o esboço, com o tema Filhos de Agar e Filhos de Sara, né? Quais os privilégios, então, de Isaque, o filho da promessa? Primeiro, ele foi chamado pelo nome antes de nascer. Gênesis 17, 19, Deus diz a Abraão que ele vai ter um filho, né? E já dá o seu nome, tá? Gênesis 17, 19, vamos conferir? Gênesis 17, 19, que alguns versículos eu estou atualizando, vamos ver se está certo. 17, 19 diz assim: O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Quando Deus mudou o nome de Abraão, aqui no capítulo 17, ele já disse que o concerto dele seria com Isaque, ok? E apenas no capítulo 18 é que vão aparecer os 3 anjos de Abraão, e 3 anjos não, 3 varões, um deles é o próprio Senhor, e o Senhor vai dizer, daqui a 1 ano tornarei a ti. Então, o capítulo 17, anteriormente, Deus já tinha dado o nome. E porque Sara riu no 18, Deus vai dizer, porque riste, o nome dele será Riso. Será Isaque. Que privilégio de Isaque? Ele aprendeu com o pai na fé. E você perguntar, Isaque, qual o valor da oferta? Ele vai dizer, olha, eu não sei dizer não, mas o meu pai me colocou lá na salva. Meu pai me levou ao Monte Moriá para me sacrificar. Esse Isaque aprendeu com o amigo de Deus, né? A marca da prosperidade. A marca da prosperidade. Gênesis 26, do 12 a 14, fala daqueles poços que Isaque cavou. Ele cavava, o inimigo dizia, é meu. Ele cavou outro, o inimigo dizia, é meu também. E cavou outro, o inimigo, é meu, é meu, é meu. Mas ele tinha a marca da prosperidade. Todos que ele cavava, dava água. Onde ele cavava, dava água. Ele era filho de Abraão, ele era filho da promessa. E os inimigos tinham inveja disso. E sábado passado eu ministrei num jantar de casais e eu ministrei sobre Isaque. Porque no início do capítulo 26 diz que ele estava brincando com Rebeca. E o rei Abimeleque ficou admirado porque ele havia dito que Rebeca era sua irmã, com medo de matarem ele, né? Disse que era sua irmã. E o rei viu ele brincando, e brincando ali é acariciando, não é brincadeira de irmão, era brincadeira de casal, aleluia. Então, eu disse naquele encontro de casais, que o seu primeiro ministério, antes de cuidar de igreja, antes de cuidar de canal, antes de ler e explicar a Bíblia, seu ministério, meu ministério, primeiro é cuidar da Márcia Helena, minha esposa. O ministério dela, antes de ser dirigente de oração, é cuidar do seu marido, João Neres. E conforme Isaque brincava, conforme Isaque cuidava da sua esposa, da sua família, ele prosperava. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas se matando aí no trabalho e perdendo sua esposa, sua família, seus filhos, seu marido. Cuidado com isso. Quem tem a marca da prosperidade, apenas faça o que Deus mandou,
e o Senhor cuidará da tua prosperidade. Apenas cuide da sua família, adore ao Senhor. Vou mostrar aqui as prioridades de Isaac, né? Ele adorou ao Senhor e ele cuidava da sua esposa e o resto Deus fez por ele. Os exemplos dele. Exemplo de oração. Gênesis 24, 63. Isaac, ele orou muito tempo para que a sua mulher engravidasse. Eu vou até ler, não tinha planejado esse versículo. 24, 63 diz assim. 24, 63 diz: Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou-se e olhou os olhos, e os camelos vinham. Bem, ele estava orando por uma esposa, e Deus lhe deu. Depois disso, ele orou 20 anos para que ela pudesse engravidar, pois ela era estéril. Então, ele era um exemplo de oração. Aprendeu com o pai Abraão, né? Um grande exemplo de oração, Isaac. Perseverança. Ele era perseverante, ele aprendeu com Abraão a perseverar. No 25, versículo 20, diz: E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. Era Isaac de quantos? 40 anos. 40 anos. Mas ele perseverou, esperou no Senhor. Alô, jovens? Esperou no Senhor e Deus lhe deu Rebeca, a mais linda, a escolhida pelo Senhor para ele. E ele perseverou também no episódio lá dos poços e foi vitorioso. Agora, aqui eu tenho uma lição que eu acho que é a maior lição que nós aprendemos com Isaac, é essa. Prioridades. Ele estabeleceu prioridades na sua vida. Vamos ver o que diz esse versículo. Gênesis 26, 25 diz assim: Ele já tinha passado pelos poços que o inimigo entulhava com inveja. Ele já tinha ido até Rio-Bote, que não teve mais briga pelos poços, depois de Rio-Bote, né? Mas depois ele ainda se mudou para Berseba. E então edificou ali um altar. Diga, altar. Invocou ali o nome do Senhor e armou sua tenda. Diga, tenda. E os seus servos cavaram ali um poço. Diga, poço. Então, altar, tenda, poço. Altar é Deus, tenda é família, poço é ministério. Pegou aí? Altar, Deus. Prioridade. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, tenda, família, casa. Depois, poço, ministério. Tem gente aí que está quebrando a cara no ministério porque está querendo primeiro cuidar do poço, sem ter cuidado do altar e da tenda. Que Deus tenha misericórdia destes e dê sabedoria para que cuide primeiro da sua mulher, que Jesus cuida da sua vida, aleluia, e do seu ministério. A bênção de Isaac, que bênção poderosa. Vou ler aqui, diz assim: E chegou-se e beijou, isso aqui é Jacó, recebendo a bênção no lugar de Esaú. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus, do orvalho dos céus e das gorduras da terra, a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Quem tem ouvidos, ouça e diga amém. Deus de Jacó, Deus de Israel, poderoso de Jacó, que bênção. Se lembre que quando o velho Jacó lá na frente vai abençoar o José, ele também traz uma bênção poderosa. Ele diz: as bênçãos de teu pai Jacó excederão as bênçãos de meu pai Abraão e Isaac. Gente, isso é muito poderoso. Ele ministra uma bênção e confirma a bênção do pai Abraão, em Gênesis 12:3, quando Deus diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Coitados dos inimigos de Israel e coitado de quem rompe a aliança com Israel. O tempo não demora e a vingança de Deus
certa sobre os inimigos de Israel. Bem, aqui na bênção ele traz três coisas, né? Traz aqui o orvalho do céu, significa bênçãos superiores, dons espirituais, coisas sobrenaturais, coisas que não estão no âmbito terreno. Mas ele fala também de gorduras da terra. Aleluia, eu também quero as gorduras da terra, né? A gordura é coisa boa. Gordura fala de prosperidade. Gordura fala de coisas que nós vamos prosperar aqui. Fala de prosperidade na nossa empresa, prosperidade no nosso emprego, para quem quer emprego. Eu estou querendo mais a empresa, amém? Que Deus possa abrir os olhos dos nossos jovens para que eles não queiram apenas um emprego, mas uma empresa, para a glória de Deus. Isso é gordura da terra, né? E fala de exaltação, ou seja, os povos o servirão, os povos o serviriam. Nós estamos vendo aí os ataques a Israel, é diário, é Hezbollah, é Hamas, é Irã, todos ameaçando, mas o Deus de Israel tem uma promessa, independente se o povo aceitou Jesus ou não, a promessa está de pé, ok? Sobre Israel, e aí nós temos muitas coisas a falar sobre isso, mas em breve o pastor João Nery vai gravar um seminário de escatologia e você vai ser um dos primeiros a acessar. Bem, as coisas futuras que nós, como pais, podemos e devemos orar pelos nossos filhos. Emprego / empresa, eu prefiro empresa, tá? Porque nós, na cultura brasileira, fomos habituados, fomos treinados a dizer, Senhor, abre uma porta de emprego. Mas às vezes Deus não está querendo te dar um emprego, Deus está querendo te dar uma empresa. Então abra os olhos, abra a visão, visão de águia. Em vez de procurar um emprego, Deus está querendo te dar uma empresa para você prosperar mais e mais. O judeu pensava sempre em prosperidade. Nós devemos e podemos orar pelos nossos filhos quanto ao casamento, né? Nós podemos ministrar sobre os nossos filhos para que eles não quebrem a cara, não escolham pessoas erradas. Nós temos essa autoridade sacerdotal para ministrar sobre os nossos filhos. Nós devemos e podemos orar pelos nossos filhos sobre o ministério, para que o ministério, a chamada de Deus, a vocação seja cumprida na sua vida e que o Senhor os guie pelo caminho bom. Nós podemos e devemos orar pelos nossos filhos quanto à parousia. Parousia é a palavra para a vinda de Jesus, para os últimos acontecimentos. Parousia está ligada à escatologia. Parousia é todo evento que envolve a vinda de Jesus, arrebatamento, tribulação e tudo, a gente chama também de parousia, se referindo principalmente a essa volta onde todas as coisas serão restauradas. Que nós possamos orar pelos nossos filhos para que eles estejam firmes para aquele grande dia com as lamparinas acesas, para quando ouvirmos a voz, à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o noivo, nossos filhos, nossa família esteja pronta, nós entraremos na arca, aleluia, estaremos sempre com o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Então abençoe os seus filhos, abençoe os filhos naturais e abençoe os filhos espirituais. Alguns anos atrás, 10 anos mais precisamente, eu comecei um trabalho aqui em Campo Grande, uma igreja, e alguns filhos pegaram a bênção que eu ministrei. Eu ministrei sobre eles a seguinte bênção que está lá em Isaías, que diz, o menor de vocês será 1000, e o maior, uma nação poderosa. Alguns desprezaram a minha bênção, mas quem pegou, hoje está em Portugal, outro está na Austrália, outro está no Iraque como missionário, outros estão treinados e prontos para treinar outros missionários porque receberam aquela bênção que eu ministrei. Quando nós somos autoridade espiritual, nós temos autorização de Deus para ministrar bênção sobre nossos filhos espirituais. Então, ministre bênção sobre os seus filhos naturais e sobre os seus filhos espirituais, e Deus há de receber e há de abençoar. Louvado seja Deus. Isaac, abençoando o futuro pela fé. Ele não viu, aleluia, mas ele abençoou. Que você possa também abençoar seus filhos, e meus filhos receberão coisas quando nós talvez nem estejamos mais aqui, mas eles alcançarão pela fé, porque nós ministramos sobre eles. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos nesta tarde, que o Senhor os abençoe
e lhes dê autoridade para ministrar como Isaac a bênção sobre os seus filhos, para que os seus filhos possam ser abençoados no futuro. Oramos também pela cidade de Jerusalém, haja paz sobre Jerusalém e abençoa o Brasil, amigo de Israel, e que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, abençoe Israel, e aos inimigos de Israel o Senhor julgue segundo a tua reta justiça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Isaac abençoando o futuro. Amanhã vamos falar sobre Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, mande para alguém da sua família e esteja comigo amanhã no mesmo horário. Deus te abençoe. Paz seja convosco.